NASCAR e das principais categorias do automobilismo. Cobertura total dos pilotos brasileiros. Programas sobre todo o universo das 4 rodas. Speed, o canal da velocidade. A Fox apresenta 9, 8, 7. Lentamente, o seu tempo está acabando. 4 e um dia. Você será surpreendido pelo final. 0. Todas as quintas, uma nova história em tempo real. Você vai ter que ver para crer. Tempo final. Episódios inéditos. Todas as quintas, 22 horas, na Fox. Portanto, a imagem da garagem aí, ao vivo, do Gatorade Duel. Só para, Sérgio, completar, eu estava lendo no e-mail, nos perguntaram sobre o preço dos ingressos. Depende muito da corrida em si. Aqui para a Daytona, acredito desde $40 se pode conseguir ingressos, porque são quase 120 mil lugares aqui nesse autódromo de Daytona. E quanto maior o local, por exemplo, na Califórnia, acredito que dá para comprar também por uns $40, $50 de ingresso mais barato. E lógico, a corridas como em Bristol, que já está 3 ou 4 anos vendido por antecipação, se compra de cambistas, acho que também por $40, só que não tem mais. Seria comprar por cambistas e aí só depende do mercado, até $180, $200 o preço mais barato dos ingressos. E tem outra diferença, por exemplo, assim, Bristol, a prova de Bristol está sempre lotada. Nunca, há vários anos, pode acontecer, eventualmente não, mas há vários anos que tudo é pré-vendido. Aqui em Daytona, não. Por exemplo, hoje ainda tem vários lugares para você comprar para a prova de julho. Essa prova de Daytona fechou, lotou todos os ingressos na semana passada, creio, mas faz pouco tempo. E o que é raro, que muitas vezes fecha no finalzinho, logo antes da prova. Mas o motivo foi a grande promoção feita em torno desta ser a 50ª edição das 500 milhas de Daytona. Muita promoção, muita propaganda em todos os lugares e o resultado é imediato. O lucro que a NASCAR deve ter com tudo, por exemplo, a DirecTV patrocinou o Speed Weeks, tá? Que são a semana de corridas aqui, ou seja, com patrocínio, etc., público, etc., o lucro da NASCAR chegou perto dos 100 milhões de dólares para esta semana de provas em Daytona. Está aí, Roberto, a filha do Jeff Gordon, não vai falar mal, pelo amor de Deus. Não, só não parece nada. Você é um pai. Não parece nada com ele, só isso. Não parece nada com ele. Vocês veem aí o grid de largada, lembrando, vários pilotos vão para trás. Olha, o Michael Waltrip e o David Ray, companheiros de equipe, ali na primeira fila. Exatamente, Michael Waltrip, que tem posicionamento garantido na primeira fila. Você vê aí na fila número 6, Jacques Villeneuve, é um dos pilotos que vai ter que lutar pela posição no grid. John Andretti, outro piloto que vai ter que lutar, Stanton Barrett e, como já perguntaram, Dale Jarrett. Carros para o final, vocês veem aí Denny Hamlin, Tony Stewart, Jeff Gordon e Dario Franchitti. Devido a mudanças no carro, Dario Franchitti é o único carro da Dodge indo para trás. Está aí o carro do atual campeão da IRL. Falando com Montoya, esperando certamente, escutando alguns conselhos do Montoya. Aí muito se discutiu da diferença de experiência entre o Montoya e o Franchitti vindo para a NASCAR. Claro, o Montoya agora já é um veterano, digamos assim, da NASCAR num ano. E a discussão é mais ou menos essa, Roberto, porque o Dario Franchitti está vindo para a NASCAR com muito mais experiência em oval. Porque o Montoya não correu muito em oval, ele correu na Champ Car ou na antiga kart, o que seja, mas correu poucas provas e foi para a Fórmula 1. Então ele não tem a experiência do Franchitti no oval. Mas um ponto que o
o Montoya diz que todo mundo diz, mais do que correr ou não em oval, é a diferença do carro. É a diferença de um carro da Sprint Cup, um carro da NASCAR, para um carro de Fórmula, quer seja RL, Fórmula 1, Shape Car, ou enfim. E eu acho que o Franchitti vai se beneficiar com o Montoya em relação a isso. Por exemplo, o Sam Howard Jr. também tem toda a experiência do mundo em RL e não fez nada o ano passado aqui na NASCAR. Agora, não tinha um companheiro de equipe como o Montoya. O Montoya já passou por isso. Já pode dizer, olha, essa curva você faz desse jeito porque sabe a diferença, porque ele já viveu essa diferença. Exatamente, porque se o piloto só de NASCAR que explica, ele vai explicar, mas ele não vai ter a mesma visão do Montoya, que fez a transição e sabe exatamente a diferença entre um tipo de carro e outro. Faremos uma pausa e voltaremos. O Speed, desvenda os segredos dos circuitos mais famosos do mundo. Circuito de Monza, Itália. Os analistas consideram que o ponto de frenagem mais complicado em Monza fica exatamente depois da reta de chegada. Os pilotos estão a 205 km/h e têm apenas 2,7 segundos para frear antes da primeira curva. Continue ligado no Speed e saiba todos os detalhes do mundo da velocidade. Seu primeiro amor. Seu primeiro carro. Sua primeira corrida. Seu primeiro canal exclusivo sobre automobilismo. Speed. 24 horas, 7 dias por semana. O Speed deixa você por dentro da NASCAR. Conheça o circuito de Infineon. Essa pista localizada na cidade de Sonoma, no estado da Califórnia. Com 3.202 metros de extensão, esse é um dos 2 circuitos mistos que a Sprint Cup visita a cada ano. Foi aqui que, em 24 de junho, Juan Pablo Montoya fez história como o primeiro piloto latino-americano a ganhar uma corrida da categoria mais importante da NASCAR. NASCAR Sprint Cup. Acompanhe a temporada de 2008 ao vivo no Speed. Estamos de volta com imagens de Daytona, aguardando o início do segundo Gatorade Duels, da segunda prova do Gatorade Duel. O pole position vai ser Michael Waltrip. Só para vocês terem uma ideia, os carros Jimmy Johnson, que foi o pole position para as 500 milhas de Daytona, ele e Michael Waltrip, lugar garantido na primeira fila, são os únicos que têm um posicionamento garantido no grid, posicionamento de posição, não estar no grid ou não. Ele rodou em 301,068 km por hora. Foi a velocidade do Dale Earnhardt Jr., Roberto, do Jimmy Johnson, perdão, que foi a pole position. E aí vem aquela história que a gente estava conversando, que é a diferença do manuseio. 300 km num carro de Fórmula é uma história. 300 km numa pista ondulada num carro da NASCAR é outra história completamente diferente. Principalmente aqui em Daytona, são 300 km por hora, mas é junto com todos os outros carros que influenciam bastante. Carro de Fórmula, um carro tem a certo ponto um vácuo atrás, mas não pode dar totó, não pode empurrar o carro da frente. É outra história completamente diferente. E é uma das histórias que quase todos os pilotos que estão vindo de Fórmula para a NASCAR falam, que eles não esperam. Primeira corrida, segunda, eles descobrem que é toque para todo lado, contato vai acontecendo, assim, eu não estava acostumado com isso, né? Contato acabou, normalmente é o fim. Está aí Denny Hamlin. Vai ser interessante esta prova, os 3 pilotos da equipe de Joe Gibbs estarão competindo, será também interessante ver o desempenho de Dario Franchitti, do Jacques Villeneuve e do Patrick Carpentier. Vamos agora para o comando de ligar os motores. Senior Vice President of Marketing and Advertising for Lowe's, Mr. Bob Gefeller, for the most famous words in motorsports. Gentlemen, start your engines!
Está, portanto, ronco dos motores, emoção, adrenalina para o segundo Gatorade Duel. Faremos uma pausa, voltaremos. Speed mostra tudo o que acontece nas pistas do planeta. Corridas ao vivo da NASCAR e das principais categorias do automobilismo. Cobertura total dos pilotos brasileiros. Programas sobre todo o universo das 4 rodas. Speed, o canal da velocidade. FX apresenta nova série. Existe um lugar onde qualquer coisa que passa desaparece. Onde a Terra não respeita suas próprias regras. Onde tudo é possível. Dos mesmos criadores de Independence Day e X-Men. O Triângulo. Estreia. FX. Março. Estamos de volta com imagens de Daytona, aguardando o início do segundo Gatorade Duel. Aberto antes da prova o e-mail aqui do Everson Muniz. Ele lembra bem, a meu ver, Everson, boa observação, que as 2 vitórias do Dale Jr. nesse início de ano, lembramos que ano passado o Tony Stewart ganhou o shootout em um dos duels e acabou em último nas 500 milhas de Daytona, sem dúvida nenhuma. Vale a pena lembrar quando estava em primeiro e o Kurt Busch tirou ele. Não importa, Roberto, isso é coisa de... Importa tanto o C, isso é história do C. Ninguém tá criticando. Nem o C, eu só falando que ele ficou em último porque ele vinha liderando a corrida, certamente ia vencer e foi retirado por Kurt Busch. Então, aumenta isso. Eu tô dizendo isso porque o Earnhardt Jr. tem muitas chances de estar liderando amanhã, quem sabe, e vencer a corrida também. Everson, você tocou na ferida. Ex-campeões. E os carros entrando na pista, voltando ao ponto, Roberto, aqui rapidamente, não é para começar uma discussão. Na minha opinião, o Everson só colocou um ponto, ele não julgou se o Tony Stewart é ruim ou bom, ele só disse que tudo pode acontecer, que ganhar é que nem a moeda. Cara ou coroa, deu cara, continua sendo 50% depois, tudo pode acontecer. Acho que o ponto é válido da gente saber. Não tem, eu também não quero discutir, eu tô falando o que é, Sérgio, a primeira vitória do Earnhardt Jr., como foi a vitória do Tony Stewart no ano passado no shootout. A vitória do Earnhardt Jr. nessa prova, a vitória do Tony Stewart no passado, mostra que o carro está muito bem e mostra que o piloto vem passando por um bom momento. Tem que ser considerado o favorito. Se ele vai vencer ou não significa nada na hora da corrida, mas que ele vai ser um fator, vai. O carro dele está bom e ele vem com um bom momento, ele está passando por um bom momento, vem de 2 vitórias. Tem que ser considerado nos favoritos. Sim, mas é claro que é considerado os favoritos, claro. Mais do que o ano passado com o carro número 8. Lógico, esse ano ele tem melhor equipamento, basta ver que ele venceu essas 2 provas. Sem dúvida nenhuma, ninguém disse o contrário. Ninguém não disse que não era favorito. Ninguém disse que ele não era favorito, Roberto. A ferida é profunda. Olha aqui, o Jerry de Curitiba, ele fala, eu quero entender aqui direito, Jerry, o que você escreveu. O último acidente, ele está falando da outra prova, parece que tem 2 pneus dos carros da NASCAR, é isso? Acho que talvez que esteja se referindo, Roberto, não sei, a minha impressão, tá, Jerry, se eu entendi bem,
É que a maior parte dos problemas acontece com o pneu do lado direito do carro, olhando para frente, do lado direito do carro, que é a parte que é mais forçada ali na pista, é onde há o maior apoio, onde há a maior força. Por isso, a maior parte dos problemas com pneus acontece ali do lado direito. Se é isso que você está se referindo, sim. Os pneus ali, eles recebem o maior desgaste. E são diferentes também, se não me engano tem meia polegada de uma espessura um pouco maior. Os pneus do lado direito são mais forçados e são diferentes. Outras palavras, você não pode colocar um pneu do lado direito no lado esquerdo do carro, que vai destruir completamente o ajuste do carro, porque são pneus diferentes. Diferente a pressão, se não me engano também diferente a espessura do pneu. E ele manda um abraço rapidinho para o Marinho, pai e filho da equipe 3R Motorsports, depois para o Paulo Miguel e Carlos da equipe AAR, e abraço para X-Men Tuso e todos os pilotos da GP4 Argentina, e para o Gaston da VRA Argentina. Não sei se isso é na Argentina, ô Géry, mas se eles estiverem na Argentina, eles não estão escutando a gente. Aqui a volta de apresentação, você vê vários pilotos ali atrás, são pilotos que foram para trás para trocar os pneus, trocar o motor, perdão. É o Jeff Gordon? Não, Michael Walter. Ah, Michael Walter, estão sempre juntos aparecendo. David Rudiman, his teammate, is in this race, and he is going to do everything he can do, Michael, that is, to get down. Agora o Michael Walter na frente, companheiro de equipe, o David Rudiman do lado dele. Lógico, vão trabalhar como dupla, como equipe. Interessa para o Michael Walter bastante a classificação para o David Rudiman, porque é o dono da equipe, e o David Rudiman é um piloto dele, portanto são dois pilotos, aliás, perigosos também ali na frente. Kyle Busch, difícil a gente se adaptar, se acostumar com o número 18 dele, o MM, na equipe nova. O e-mail do João Paulo de Pedreira, São Paulo, ele agradece o texto na OL. Valeu, João Paulo. Roberto, é que eu mandei uma explicação, se vocês quiserem ver uma explicação, que aqui falando às vezes eu sei que eu me complico, mas eu escrevi uma explicação, tá no site amigosdavelocidade.com.br. Agradeço a força do site colocar a explicação ali, o Rogério Elias, e enfim, valeu, João Paulo. E acho que é mais fácil, para quem quiser entender direito, realmente é mais fácil ler do que aqui eu explicando, às vezes eu me complico. É a idade, Roberto, a idade. Não falei nada, Sérgio. Não posso fazer nada, não posso fazer nada. Não falei nada. Você não falou nada, eu sei, mas eu também não posso fazer nada. Você como jovem não se complicava, então é isso? De jeito nenhum. Ia direto ao assunto. Então, você agora eu me complico todo. Uma prova constante aqui do meu lado sobre o problema da idade. Imagine você se complicar a 300 km por hora com 41 carros, 42 carros. É um problema muito grande. Mas tem muito jovem que faz besteira aí, Roberto. Muito jovem que faz besteira. Você vê a imagem aérea de Daytona, vimos há pouco as 24 horas de Daytona da Rolex. Você vê ali, é sempre bom ver a parte de dentro do circuito. Outro dado impressionante. Esse lago aí, eu queria falar desse lago, Roberto. Esse lago aí, ele foi criado quando foi construída a pista de Daytona. Essa é uma área plana de Daytona, e o lago foi criado, na realidade, construído para que a terra naquele escoamento. Não tem nada a ver com escoamento. A terra ali naquela parte era uma terra sólida e boa para construir a inclinação das curvas. Então foi cavado o lago, e com o material que foi cavado ali da terra era um material bom, e esse material está todo debaixo das curvas inclinadas, onde foram construídas as curvas, e é isso. Muito simples. E foi criado o lago. E nas primeiras corridas caíram. Um piloto, pelo menos, caiu no lago e sobreviveu por pouco. Ele chegou a ficar preso dentro do carro. Caiu a maçaneta dele, não me lembro o nome do piloto, mas caiu a maçaneta, velhos tempos.
carro de estoque, realmente caiu a maçaneta do carro dele e ele dentro d'água teve que encontrar a maçaneta para abrir. Ainda bem, mas se fosse vidro elétrico não ia abrir, já tinha estourado, mas de qualquer maneira abriu, sobreviveu. E na prova seguinte, um outro piloto que tinha medo de água e que não sabia nadar, por paranoia, ele correu com um tanquezinho de oxigênio e todo mundo dizendo, chamando chicken, né? Que seria o medroso em inglês, galinha, mas que quer dizer medroso. E todo mundo dizendo chicken, não sei o que. Eu falei assim, olha, podem me chamar do que quiserem, o importante para mim é manter a minha vida. Se eu cair dentro do lago, eu tenho aqui a minha salvação. Histórias de Daytona. Olha, já o sol ali no carro do Jeff Gordon. E pouco a pouco o sol vai cair, vai ficar na frente dos pilotos. Aliás, Sérgio, choveu 2 dias seguidos na Flórida e a partir de amanhã, mais chuva. Bandeira verde. David Reutemann punido por ter queimado a largada. E aí está a bandeira preta para David Reutemann. Mas o que aconteceu, David Reutemann? Como é que vai queimar na largada, sendo que o companheiro é o Michael Waltrip, o dono da equipe? O Michael Waltrip comeu mosca. Fica difícil entender como é que o David Reutemann vai queimar a largada, sendo que o Michael Waltrip está do lado dele. Bom, foi o que ele fez, né? Puxa vida. Impressionante. Villeneuve e Carpentier lado a lado, os dois brigando pela mesma vaga. Os dois brigando por vaga. Se os dois chegarem, os dois primeiros do grupo do Vai-O-Racha, olha o David Reutemann, vai ter que fazer o drive-thru. Impressionante. Veio um e-mail aqui rapidinho, Roberto, do Marcelo Ribeiro. Disse que amanhã está indo para Daytona, Belo Horizonte, Miami, e depois vai para Daytona para ver a prova no domingo. Que bom, Marcelo, estarei torcendo lá por você. Ele diz assistir todas as vitórias do Jeff Gordon e espero que venha mais uma. Obrigado, Marcelo, e aproveita a sua viagem a Daytona. Vai ser uma boa prova. Olha, a gente via enquanto o Sérgio lia o e-mail, a gente via a repetição da largada. Parece que o Michael Waltrip tirou o pé do acelerador. Foi estranho ali, porque vinha numa mesma velocidade, de repente ficou para trás o Michael Waltrip e o David Reutemann cruzou ali em primeiro. De positivo, Roberto, é que há sempre chance de vir de trás. O Brian Vickers, se lembra, teve um problema no início da prova, da primeira, e acabou se classificando. Portanto, não é impossível. Que fica mais difícil, mas não é impossível. Olha o Kyle Busch com o novo carro dele, número 18. Passou pelo Denny Hamlin, Denny Hamlin se perdeu ali também. Não pôde voltar para seguir o Kyle Busch. Esse é o novo patrocinado da Budweiser, agora é Kasey Kahne. E muita gente colocando em dúvida, Roberto, esse patrocínio para o Kasey Kahne da Budweiser. Porque diz que o Kasey Kahne, não, apesar de ser bonitinho, as mulheres adorarem, tem que ser maldito. O Kasey Kahne,
Diz que não tem mais daquele cara que você vai junto tomar cerveja. Vamos tomar cerveja. Tem que virar mal o Casey Kane. Não é nem virar mal, o Deion Jr. não é mal. Mas é um cara que você vai, não, vamos pro bar tomar cerveja, vamos encher a cara. Ele não tem cara disso, tem cara de quietinho ali, que não fala nada. Caseiro. Tem que ser, por isso que eu digo, tem que ser mal, Sérgio. Tem que convidar a filha do presidente da NASCAR para sair, tem que passar essa imagem. Tem que passar a imagem mal. Você vai ver como a Budweiser vai ficar feliz. Respeito. Você até me assusta. Você vê Jeff Gordon tentando chegar à frente. Greg Biffle, o número 16, ali do lado dele. O número 8, carro preto à direita, à frente é Mark Martin. Você vê ali na telemetria uma boa imagem do carro do Jeff Gordon, pé no fundo todo o tempo, nem pensar em tirar o pé do acelerador e muito menos colocar o pé no freio. O e-mail do Sérgio Jaburu Moraes do Rio. Oi, Sérgio, tudo bem? Sérgio Moraes, ele disse que correu de kart na década de 60 no velho autódromo de Jacarepaguá. Eu me lembro daquele kartódromo que tinha lá no final. Ô Sérgio, ia lá ver as corridas apenas, nunca pude competir, mas ele disse que fez muitos pegas no postinho, 67, 69, bons tempos. Ele não entendeu muito da classificação, os amarelos entram ou não. É o seguinte, na parte de cima do seu vídeo que você está vendo, os carros que têm o número cinza são os carros que têm o posicionamento, uma posição garantida no grid de largada. Portanto, até a quinta posição, Jeff Burton, David Regan, Kyle Busch, todos esses têm lugar garantido, pois estão entre os 35 primeiros. O que estão verde, como agora o caso do Jacques Villeneuve e o Patrick Carpentier em décimo, são os pilotos da turma do tudo ou nada, que no momento, se a corrida terminasse agora, nesse instante, estariam classificados. Os que estão em amarelo, o carro do Staton Barrett, agora na 13ª posição. Vamos ver outro que vai passar, o número 17ª posição, o Ken Schrader com o carro 19. E o John Andretti, carro número da posição 18, carro 34. Esses pilotos têm chance de se classificar ainda, mas eles têm que chegar entre os dois primeiros dessa turma. No momento, Jacques Villeneuve e Patrick Carpentier são esses pilotos, mas qualquer um desses, por exemplo, Eric McClure, que está na 25ª posição, se ele for lá para frente e chegar à frente do Jacques Villeneuve ou do Patrick Carpentier, chegar à frente dos outros, ele se classifica. Então é esse o significado ali. E se ficar vermelho, é porque já era. É porque de repente ficou 2 voltas atrás ou desistiu da prova, ou então no final da prova, vários vão ficar vermelhos em vez de amarelo. Enquanto isso, você viu o carro Jeff Burton indo para os pits, sentindo uma vibração estranha no motor. Explicava a Jeff Burton, eu preferia levar o carro para a garagem para ver por que ele sentia aquela vibração. Essa é a bela imagem do David Blaine no 22, dando os totós ali no carro de Michael Waltrip. Dos pilotos também que correm com o motor Toyota esse ano, melhorando bastante os motores Toyota, vem com tudo ali o David Blaine atrás de outro Toyota que é o carro de Michael Waltrip. Staton Barrett, você vê Patrick Carpentier, por exemplo, no momento Staton Barrett e o Patrick Carpentier seriam os dois pilotos que estariam participando. Esse é o carro Jeff Burton, mais uma vez voltando para a pista, mas com uma volta de déficit em relação aos demais carros. O Sérgio Moraes faz outra pergunta. Sérgio, ele faz a pergunta sobre a American Le Mans Series, sobre a prova de Sebring. Vamos estar transmitindo a prova sim no dia 15 de março. São 12 horas de prova, estaremos transmitindo 8 ou 9 horas, creio. Estaremos transmitindo a prova de Sebring, a Nationwide Series, e voltamos com o final da prova
de Sebring. Lembrando, este ano temos a equipe do Jules Ferrand na American Le Mans. O Christian Fittipaldi vai estar competindo na American Le Mans, fora o Jaime Mello, que é o atual campeão na categoria GT2, com a sua Ferrari da equipe Risi Competizione, uma das equipes mais tradicionais da Ferrari nos Estados Unidos e no mundo, de carro de turismo, mas na categoria LM Protótipos Daytona, protótipo Daytona não, perdão, protótipo Le Mans LMP2, estarão competindo o Christian e o Gilles Ferrand. Enquanto isso, vimos a imagem do Jacques Villeneuve controlando o carro. Às vezes dá para ver imagens no começo da entrada da curva número 3, onde os carros vibram bastante, é normal aqui em Daytona, mas o carro de Villeneuve está vibrando demais, ele trabalhando demais ali atrás do volante, segurou bem naquela oportunidade o carro. E o Valdeno Brito, Roberto, ele faz uma pergunta, eu queria que você explicasse. Primeiro, quais são as chances do Villeneuve se classificar para a corrida de domingo e se ele está garantido para toda a temporada? Pois acho que seria interessante a participação dele na NASCAR, diz o Valdeno. A história é a mesma, para domingo e para o resto das provas dessa temporada ele vai ter que se garantir, porque no momento ele não faz parte dos 35 melhores na tabela de pontuação e somente os 35 melhores na tabela de pontuação têm garantida a vaga em todas as provas. Então, como está fazendo hoje o Villeneuve, lógico, hoje é um pouco diferente a maneira como se classificam os pilotos para a Daytona, é um pouco diferente em relação ao resto das provas da Sprint Cup, mas ele vai ter que brigar para se classificar para as corridas. Por enquanto o Villeneuve não está garantido para nenhuma corrida, muito menos para essa de Daytona. Aí o Valdeno pede para a gente torcer para ele na Stock esse ano. Certamente estaremos torcendo, Valdeno, por você na Stock esse ano, Valdeno, que participa da Stock no Brasil. Ficou sozinho ali o David Blaney, que estava na frente, ninguém chegando perto, dá uma olhada. Olha o Michael Waltrip do lado dele, ficou sozinho e o Waltrip se meteu na frente do David Blaney. David Blaney é um piloto que tem o posicionamento garantido entre os 35 primeiros. Você vê ele ali. Jeff Gordon já entre os primeiros. E você vê Patrick Carpentier fazendo uma boa prova até agora. Patrick Carpentier foi muito rápido, Roberto. Acho que foi o quinto ou sexto entre todos os pilotos mais rápido nos treinos. Ficou entre os 10 primeiros, com certeza. Eu acho que de todos os pilotos que estão fazendo a transição, é o menos, que chega com menos pompa aqui para a NASCAR, digamos assim. O que chegou com menos currículo também, mas tá indo bem o Patrick Carpentier. Voltando à pergunta, do Valdeno, isso é importante, Roberto. Daí a importância para os pilotos se classificarem nessas 500 milhas de Daytona, essa turma do Vai ou Nada, porque já dá uma vantagem para eles. Nas 5 primeiras provas, qualquer que seja o posicionamento deles, eles não vão ter posição garantida, porque para as 5 primeiras provas vale a pontuação do ano passado. Mas se eles se classificarem hoje e nas próximas 3 provas ou 4, ajuda para que a partir da 6ª prova ele esteja entre os 35 primeiros. Olha o Villeneuve. E o Villeneuve respondendo, dificilmente vai participar da prova. McMurray, Villeneuve e um carro ali azul que não deu para ver. Dario Franchitti agora. O Dario Franchitti está garantido. Stanton Barrett. Foi Stanton Barrett, parece, Roberto. Mas tem ali atrás, aí está o Dario Franchitti, você tem toda a razão. É o Dario Franchitti. Uau. Lamentável, Jacques Villeneuve, portanto, vai ficar de fora das 500 milhas de Daytona. Villeneuve é o 27, ele vinha trabalhando bastante nas curvas. Parece que ele voltou um pouco cedo demais ali, Roberto. A minha impressão, não sei, não houve o toque, mas quando ele voltou ali, ele já estava tendo problemas. Mas quando ele voltou, não necessariamente ele tocou no carro, mas você vê, ele pegou ali uma área ali meio... o vácuo ali. Uma área ali meio sem aderência e já era.
Tá aí, portanto, olha só. Que paulada, hein? E deu uma pancada no Staton Barrett, que não tinha nada a ver com o Pato. E agora também vai ficar fora das 500 milhas. O Speed deixa você por dentro da NASCAR. Conheça o circuito de Infineon. Essa pista localizada na cidade de Sonoma, no estado da Califórnia. Com 3.202 metros de extensão, esse é um dos 2 circuitos mistos que a Sprint Cup visita a cada ano. Foi aqui que, em 24 de junho, Juan Pablo Montoya fez história como o primeiro piloto latino-americano a ganhar uma corrida da categoria mais importante da NASCAR. NASCAR Sprint Cup. Acompanhe a temporada de 2008 ao vivo, no Speed. Seu primeiro amor. Seu primeiro carro. Sua primeira corrida. Seu primeiro canal exclusivo sobre automobilismo. Speed. 24 horas, 7 dias por semana. Speed apresenta NASCAR Nationwide Series. Os pilotos que amanhã brilharão nas pistas da Sprint Cup correm antes aqui. Acompanhe o início do campeonato da categoria, onde são revelados os novos talentos da NASCAR. NASCAR Nationwide Series Daytona. Sábado, somente no Speed. Estamos de volta em imagens ao vivo de Daytona. Bandeira amarela provocada por Jacques Villeneuve. O primeiro é Matt Kenseth, Casey Kane, Michael Waltrip, Jeff Gordon, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Mark Martin, Patrick Carpentier, David Blaney e David Regan. Os 10 primeiros. Deve ser uma bandeira amarela um pouco prolongada devido a vários detritos na pista. Estraçalhou o carro ali do Jacques Villeneuve, vários pedaços em todos os lados também. O carro de Stanton Berry deixou vários pedaços de carenagem na pista. Então vamos ter umas boas 2 ou 3 voltas aqui sob bandeira amarela. Roberta, a pergunta do Eduardo Moreira de Araçatuba. Ele pergunta se existe alguma repescagem para as últimas vagas do grid para as 500 milhas de Daytona, assim como tem nas 500 milhas de Indianápolis. A repescagem acho que é essa que estamos vendo, né? Tem que chegar. Não, acho que não tem uma repescagem, é isso aí. Essa é a decisão. Não tem. Quem não se classificou hoje está fora. Não tem, esse é o treino, essa é a possibilidade. Teve a primeira chance, que foi no tempo no domingo, e essa é a segunda chance, a última, é a repescagem. Mas sem dúvida, mas essa aqui tem 4 vagas dedicadas ao Gatorade Duel. Independente do seu resultado de domingo, pode ter sido os 4 últimos do treino do último domingo. Esses 4 últimos, se forem primeiro e segundo numa prova e primeiro e segundo no outro Gatorade Duel, eles se classificam garantido. Se você chamar isso de repescagem, tá bom, é isso, é repescagem. Mas é isso aí. Fala também, Alberto, sem querer entrar em polêmica aqui. Ele pergunta se estamos diante do novo chefe do Império do Mal. Será que os guerreiros do arco-íris irão se converter para a Legião Verde de Deus, Júnior? Aquele que não se nomeia é o conhecido Rick Hendricks. Olha o Jeff Burton com problemas. E para o Stanton Barrett é um prejuízo e tanto. Ele não só não conseguiu a classificação para as 500 milhas, mas estraçalhou o carro dele naquela batida com o Jacques Villeneuve. Olha, sobre um ponto de vista, não sei se vão chamar o comercial, mas se
Bom, vamos ao comercial, voltamos em seguida. O Speed deixa você por dentro da NASCAR. Conheça o circuito de Talladega. Essa pista, localizada no Alabama, é a mais longa da NASCAR. São quase 4.300 metros de extensão. Ela também detém o recorde de velocidade da categoria. Em 1987, o piloto Bill Elliott rodou com uma média de 342,5 km por hora. Aqui, os carros competem grudados uns nos outros, formando filas enormes. Por isso, mais do que em qualquer outra pista da NASCAR, um pequeno erro de um piloto pode gerar acidentes envolvendo uma grande quantidade de carros. NASCAR Sprint Cup. Acompanhe a temporada de 2008 ao vivo, no Speed. Seu primeiro amor. Seu primeiro carro. Sua primeira corrida. Seu primeiro canal exclusivo sobre automobilismo. Speed. 24 horas, 7 dias por semana. FX apresenta nova série. Existe um lugar onde qualquer coisa que passa desaparece. Onde a Terra não respeita suas próprias regras. Onde tudo é possível. Dos mesmos criadores de Independence Day e X-Men. O Triângulo. Estreia. FX. Março. Estamos de volta com imagens de Daytona. Mas, Roberto, o que eu ia dizer sobre o Stanton Barrett é o seguinte. Não é como... Não é legal o que eu vou dizer, mas sobre um pensamento bem... Quase que não dá para dizer a palavra aqui, mas você vai entender. De repente foi bom pro Stanton Barrett ele ter sido tirado pelo Villeneuve. Porque na realidade as chances dele, você sabe disso, eram muito pequenas comparada com quem estava na pista. Existiam, mas eram muito pequenas. Então agora ele vai ficar frustrado, mas ele tem uma desculpa. Eu só fui tirado porque eu me envolvi no acidente. Eu poderia ter me classificado. Se ele ficasse na pista, possivelmente ele não teria se classificado. E a dor teria sido pior. Pelo menos ele tem uma desculpa. Poxa, e ele pode viver melhor com isso. Poxa, e depois eu sou a pessoa irônica que... Isso não é irônico, isso é uma análise sintática. Espírito de porco. Não tem nada a ver com espírito de porco. Negativo. Ele estava, a última imagem que vimos de Stanton Barrett, ele estava com o verdinho no número dele, Sérgio. Ou seja, estava classificado a última vez que vimos o Stanton Barrett. Você vê a troca de pneus acontecendo. Apenas uma vez os carros precisam parar para abastecer. Claro, dependendo das bandeiras amarelas, vão parar outras vezes. Olha, problemas ali com... Jared, como voltou ali. Problemas ali com o Matt Kenseth. Faremos outra pausa e voltaremos. Speed apresenta NASCAR Nationwide Series. Os pilotos que amanhã brilharão nas pistas da Sprint Cup correm antes aqui. Acompanhe o início do campeonato da categoria, onde são revelados os novos talentos da NASCAR. NASCAR Nationwide Series California ao vivo. Sábado, 23 de fevereiro, somente no Speed. Está de volta aí o carro
de Jeff Gordon, ainda sob bandeira amarela. O Thiago e o Rafael Almada de Cruzeiro mandam mais um e-mail e perguntam, Roberto, nos Estados Unidos, qual a prova mais popular entre os torcedores? As 500 milhas de Daytona na NASCAR ou as 500 milhas de Indianápolis, na IRL? Entre os fanáticos da NASCAR, essa é a prova mais popular. Entre os fanáticos da IRL, as 500 milhas de Indianápolis. Para as pessoas que não são apaixonados por nenhuma das duas categorias, disparado as 500 milhas de Indianápolis é a prova mais conhecida, mais popular para os não apaixonados. Eu acho que a IRL caiu muito nos Estados Unidos depois da separação. Aliás, IRL, Champ Car, depois que acabou, de que houve a separação da categoria, da Fórmula Indy. Agora, sem dúvida nenhuma, independente da IRL ter caído muito, as 500 milhas de Indianápolis continuam sendo a principal prova do automobilismo norte-americano, é a mais vista, sem dúvida nenhuma, se bem que as 500 milhas de Daytona tem uma força muito grande também, muito grande, mas Indianápolis está acima. E ele pergunta qual a dificuldade que um piloto de monoposto encontra na NASCAR, no carro, diferença de carro. Diferença de carro, o peso, a velocidade, a frenagem. Outra. Aqui antes vamos ver o David Blaney. Eu pensei que era pela pintura, parecia o carro de Matt Kenseth, na verdade era o David Blaney. Mas a dificuldade basicamente o peso do carro e o manuseio do carro. Que é completamente oposto a tudo que ele aprende, é tudo que ele consegue fazer no carro de Fórmula, ele tem que reaprender um carro da NASCAR. E a aerodinâmica, quer dizer, dentro de tudo isso, obviamente, a aerodinâmica, por exemplo, acho que era o Dario Franchitti, se eu não me engano, mas foi um desses pilotos que estava comentando, que quando ele corre na IRL, ele não foi Dario Franchitti, que conhece vários dos circuitos da NASCAR, por correr na IRL, ele explicando que ele sabe exatamente o que comunicar ao engenheiro e que o carro tem que ficar ali, preso, perfeito. Na NASCAR, às vezes até melhor o carro estar solto, o piloto anda no limite do carro sair. Uma saidinha de traseira não faz mal, porque o carro tem que estar quase saindo naquele limite. Se o carro da IRL chega naquele momento de quase sair ali e sai um pouquinho, ele não recupera, ele vai e acaba, e não tem mais jeito. Então essa é uma diferença muito grande. E o que o Roberto falou, pesada, a frenagem é muito mais eficiente na IRL do que no carro da NASCAR. That's a big setback. Sem dúvida nenhuma, isso atrapalha bastante os planos de Jacques Villeneuve. Foi uma pena, o carro estava muito rápido, estava um pouco solto, mas ele sabe da importância que terminou desperdiçando agora a classificação aqui para as 500 milhas. E o Stanton Barrett. Meu carro estava muito bom, eu estava indo para a frente. Eu tinha um carro para se classificar hoje, mas eu vinha na parte de fora, não vi muito o que aconteceu. Só me dei conta que o carro de Villeneuve vinha em cima de mim, mas todo mundo está bem. E eu vou tentar outra vez a classificação na semana que vem. E também quero lembrar que vou correr na categoria Busch, ou na Nationwide, ele esqueceu, nesse próximo sábado. Roberto, eu estou me sentindo culpado pelo que eu falei agora. Oxe, espírito pensando, de porco. não tem nada de espírito de porco. Ele vinha bem, você viu ele falando, ele vinha para frente, ele vinha bem, um trabalhador da NASCAR, uma dessas pessoas que compete na Busch Series, compete ou na Nationwide Series, agora na Sprint Cup, um desses pilotos que soa a camiseta, e o Sérgio vem aqui, e porque ele não tem um 24 estampado ali, fala mal do piloto. Que coisa. Eu continuo achando que ele tinha poucas chances. Eu acho que a chance dele era muito pequena, eu mantenho isso. Mas eu me sinto culpado, porque dá pra ver a diferença. O Jacques Villeneuve é campeão mundial da Fórmula 1. Ele não precisa de mais nada na carreira dele. O Stanton Barrett é muito mais importante, digamos, pessoalmente, seria muito mais importante participar desta prova do que o Jacques Villeneuve.
Portanto, é nesse sentido, mas eu concordo, em termos de chances, continuo achando que as chances dele eram menores do que vários outros pilotos na pista e que ele não ia conseguir de qualquer maneira. Agora um detalhe interessante, o próprio Stanton Barrett, que é piloto profissional, que está ali competindo, chamou a prova de amanhã, a prova de sábado de Busch Series. Vai demorar um pouquinho para a gente se acostumar com o novo nome Nationwide. Se o próprio piloto continua chamando de Busch Series, imagina o resto do povo. O Darrell Waltrip, que deu a bandeira verde para a primeira prova do Gatorade Duel hoje, ele há uma semana, fim de semana passado ou sexta passada, sei lá, ele estava participando da transmissão de um dos treinos e ele estava chamando o carro número 5 de Kyle Busch, quando é o Casey Mears agora no carro número 5. É Kyle Busch. Eu cala a boca. Mas que isso, a gente não pode criticar, Roberto, que a gente fala besteira. Poxa também. Vida. Eu pelo menos falo. Você eu não sei, eu falo. Mas é difícil, porque você se acostuma e sai, não adianta. Mas agora estou me sentindo mal por causa do Stanton Barrett. Vou dormir mal hoje. Vou dormir mal. Mas eu tô aqui, eu peço desculpas ao Stanton Barrett. Antes desse recomeço, a gente viu uma imagem do pit ali do David Ruttman. Quem estava ali no pit do David Ruttman era o Boris Said. O Boris Said, no caso do David Ruttman se classificar, o Boris Said pode estar se classificando pelo tempo dele do domingo. Que dupla na frente, Sérgio, que dupla. Muita história desses dois. Michael Waltrip e Jeff Gordon ali na frente. Olha o toquinho ali do Kevin Harvick em cima do Matt Kenseth. Kyle Busch. E eu acho mais interessante ali o Kyle Busch atrás do Jeff Gordon. A bandeira amarela. É o David Blaney. Problema com o David Blaney. O motor se entregou. É o que parece ali, o motor terminou fundindo no carro de David Blaney. E é motor Toyota, e os motores Toyota também com problemas durante essa semana. Segunda bandeira amarela. E vem bem aqui a calhar, Roberto, a pergunta do Eduardo Mendes de Vila Velha, Espírito Santo. Ele fala aqui há razões conhecidas para os motores do Chevy e Toyota. As demais equipes que usam Chevy ou Toyota trabalham com os mesmos motores. E basicamente a resposta é essa. Até onde eu sei, o que foi dito aqui, Eduardo, o problema foi com o tucho hidráulico. E a cobertura ali, a parte, estou usando o termo errado, mas enfim, a proteção ali que torna que fica sobre o aço, é feito de aço o tucho hidráulico dos carros da NASCAR. A cobertura ali em volta estava com a especificação ligeiramente errada, isso estava provocando atrito e, portanto, o problema com os motores. Parece que o problema não é nem do fabricante do tucho hidráulico, o problema é da pessoa, da companhia que bota essa proteção, esse selo de proteção em volta do tucho hidráulico, que é uma fornecedora de motores. E ela fornece para algumas das equipes, e fornece para o Toyota, e fornece para a Chevrolet. E as equipes que têm esse fornecedor tiveram esse problema. Portanto, essa, pelo menos, é a notícia que se tem, é a última palavra que se tem em relação à razão do problema, motivo do problema. Roberto, a pergunta do Caleb da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Queria saber se esse ano a equipe do Mal é a que tem mais chances de vencer a temporada e quais as chances da Ganassi, da Chip Ganassi para este ano. Na minha opinião, pelo menos o Montoya, respondendo a última pergunta, pelo menos Montoya eu acredito que vai se classificar para o Chase, para os playoffs dos 12 melhores. A franquia ainda tem muito que aprender, mas a Toyota, melhor dito, a Ganassi, está investindo mais na equipe. E Montoya já mostrou ano passado que tem, se tiver um bom equipamento, como brigar pelo menos entre os 10 melhores. E favorito volta a ser os carros de Rick Hendricks. Favoritos na pista, favoritos fora da pista, naquelas jogadas de garagem.
E agora os carros da Toyota estão unidos com o Joe Gibbs para tentar brigar com essa força do mal. Eu prometi que esse ano não vou entrar muito nessa futrica, Roberto, mas esse é um dado jornalístico, não tem nada a ver. Muita gente nos Estados Unidos já está achando que o Dale Earnhardt Jr. ganhou o Gatorade, o Budweiser Shootout por mutreta. Porque está na equipe do Ekren. O que é completamente... É aquele pessoal que acha... Eu já vi programa também, tem um programa aqui, Roberto, de dois mágicos de Las Vegas, que eles fazem... É um programa que deve ter na televisão brasileira, que fala sobre as mutretas que são feitas. E uma das teorias de coisa que você vê, gente, que tem gente que acredita naquilo. É que, por exemplo, que a família Bush, do George Bush, é uma família de alienígenas. E que está aqui para criar problema. Tem gente que pensa, tem gente que acha que... Não, mas não é assim. Tem gente que acha que o mundo foi criado há 10 anos. E, Sérgio, enfim, a equipe fez trapaço ano passado, então é como qualquer sistema de justiça em qualquer parte do mundo, Sérgio. Não fez trapaço. Como qualquer sistema de justiça em qualquer parte do mundo. Você já tem antecedentes criminais. Próxima vez que vai preso, já vão ver você como um culpado. Faz parte da humanidade, Sérgio. A equipe é trapaceira. Foi trapaceira ano passado, então já se espera trapaça também esse ano. Eu não vou responder porque isso é caso de cadeia para você, Roberto Figueiredo. Está aí Boris Said, que acabou não competindo. Acabou não se classificando para as 500 milhas. Mas parece que se David Reutemann conseguir a classificação, ele também se classifica. É verdade, Agora ele está aqui no box do David Reutemann. E ele disse que não dormiu as últimas noites, é um pesadelo o que aconteceu na primeira parte. E agora ele está torcendo, lógico, pelo David Reutemann. E a verdade, por quê? Porque os 3 primeiros no treino do domingo passado têm uma posição garantida na prova. Então, quem são esses pilotos? Michael Waltrip, que tem um posicionamento garantido porque está na primeira fila. O outro foi o Joe Nemechek. Joe Nemechek não ficou entre os 2 primeiros no Gatorade Duel 1 e, portanto, teve que usar o seu tempo do domingo. O primeiro critério de classificação é hoje. Mas como ele não conseguiu ficar entre os 2 primeiros, ele teve que usar o fato dele ter tido o melhor tempo, um dos melhores tempos no domingo. O terceiro, creio que ele teve, o segundo. E o outro foi o segundo melhor tempo entre os que do tudo ou nada. E o David Reutemann no terceiro do tudo ou nada. Se o David Reutemann ficar entre os 2 primeiros desta prova e se classificar por este critério, ele não vai precisar usar o fato dele ter sido o terceiro mais rápido no domingo da turma do tudo ou nada. E quem vai usar esse privilégio é o Boris Said, que foi o 4º melhor tempo da turma do tudo ou nada. Por isso, o Boris Said torce pelo David Reutemann. Que motiva ainda a bandeira amarela, muito óleo na pista, colocaram aquela areia ali. E agora estão limpando aquela areia. E você vê aqui a quantidade de óleo na lente da câmera no carro de Kevin Harvick. O Carlos Roberto manda o e-mail, Roberto. Reparou que o Jeff Gordon largou na frente, caiu para último e já está em 5º. Na realidade é o seguinte, até por acaso agora ele está ali em 2º e parece que vamos ter a bandeira vermelha. Mas o Carlos Roberto é o seguinte, ele foi para trás por aquele motivo que dissemos antes, houve troca de motores antes da prova. Todos os pilotos que trocaram de motor antes da prova foram para trás, mas na volta de apresentação eles aparecem onde eles largariam se não tivessem trocado os motores. Na última volta de apresentação, antes da largada, aí sim os pilotos que vão para trás, que tem que ir para trás, são jogados para trás e depois ele conseguiu, largou de trás e agora está entre os primeiros. Faremos uma pausa e voltaremos. O
Speed, desvenda os segredos dos circuitos mais famosos do mundo. Circuito de Mônaco. O desafio aqui, de acordo com os especialistas, é o trecho no Verchicane. Reduzir a velocidade de 280 km/h para 85 km/h em apenas 2,3 segundos. É um momento ideal para ultrapassagens. Esta curva da esquerda para a direita exerce uma força impressionante de 3,9 G. Continue ligado no Speed e saiba todos os detalhes do mundo da velocidade. A Fox apresenta 9, 8, 7. Lentamente, o seu tempo está acabando. 4 e um dia. Você será surpreendido pelo final. 0. Todas as quintas, uma nova história em tempo real. Você vai ter que ver para crer. Tempo final. Episódios inéditos. Todas as quintas, 22 horas, na Fox. Está aí Tony Stewart, quietinho. A outra pergunta do Carlos Roberto, do Rio: que horas será a corrida no sábado? Estaremos transmitindo a Nationwide Series às 4 horas, 16 horas do sábado, e as 500 milhas de Daytona às 16 horas do domingo, ao vivo, às 2. Continua a bandeira vermelha. Primeira do ano, Roberto. Primeira do ano. Primeira do ano. A quantidade de óleo na pista do carro de David Blaney. E preferiram aqui dar a bandeira vermelha para limpar bem a pista, porque estava colocaram muita areia, e agora aquela areia estava sendo soprada, fez uma poeira bastante, uma nuvem bastante grande de poeira ali, do outro lado da pista, e resolveram paralisar a situação aqui para tentar limpar toda aquela confusão do outro lado, na reta principal deste oval de Daytona. Lembrando, essa é a edição número 50 da prova de Daytona. O comando de largada será dado pelos ex-vencedores desta prova. Darão em conjunto o comando de largada. Creio que são 23 que ainda estão vivos, ex-pilotos que venceram essa prova, desde pilotos antigos, Junior Johnson, creio que já está com 88 anos, até o piloto mais jovem entre os que já ganharam, Kevin Harvick, que foi o último que ganhou ano passado. Jimmy Johnson ganhou pela primeira vez ano retrasado. E a bandeira verde vai ser dada por Richard Petty, o King, que ganhou as 500 milhas de Daytona 7 vezes. É o piloto que tem mais vitórias na prova mais importante da NASCAR. Roberto, enquanto a bandeira vermelha, aproveitar para ler aqui mais alguns e-mails. O Fábio Campos manda um desafio aos colegas, o Fábio de Belo Horizonte, e acho boa essa, Fábio. Trago uma espécie de desafio aos dois apresentadores. Proponho que vocês dois pensem e tragam para o próximo domingo uma lista com os palpites de cada um para os 10 pilotos que se classificam para os playoffs em 2008. Só uma correção, Fábio, são 12. Desde o ano passado são 12. Quando chegar aos playoffs, conferimos quem teve mais acertos. Olha, não só isso, como quem está mandando e-mail para a gente, é uma boa ideia. Manda os palpites, a gente guarda aqui. É tudo que eu posso dizer. Eu não posso oferecer nenhum prêmio, nada, porque não. Não, sério, não. O Roberto tá rindo aqui do meu lado. Não, pô, eu já perguntei isso aqui. É um problema, são problemas legais, etc. Mas aqui a gente pode conversar e podemos, quem sabe, e quem der o palpite certo pode chegar no final do ano aí, ó. Eu falei, eu disse. Acho ótima ideia, Fábio. Portanto, convido aqui o Roberto a fazer isso e convido vocês em casa também a fazerem isso. Canal Fox, @speed,
Canal Speed, arroba fox.com. Canal Speed, arroba fox.com. Esse é o nosso e-mail. Mais uma volta aqui sobre a bandeira amarela. Agora dá uma olhada nos carros, todos empoeirados, parece carro de rally ali. Todos os carros com aquela poeira. Parece o Paris-Dakar, Roberto. Que, aliás, eu li, o Paris-Dakar pode estar sendo realizado entre Argentina e Chile. Vai ser, não, vai, parece, não, vai já. ser, tá, que eu saiba já está confirmado. Puxa vida. Paris-Dakar na Argentina e no Chile. Que eu saiba já está confirmado para o ano que vem. Acho que é para o ano que vem, mas é a próxima edição, enfim. Não sei se porque é inverno. Seria inverno. Não, seria verão, seria verão, verão. Que aliás, o Rally Dakar, né, corrigindo, faz tempo que já não é mais o Paris-Dakar. Já era Lisboa, Dakar, no caso. Está aí Jeff Gordon, começou na 24ª posição, ocupando a 2ª posição, atrás de Michael Waltrip, o terceiro é Matt Kenseth, o Busch aparece na 4ª posição, Kevin Harvick, Mark Martin é o 6º, Denny Hamlin, Greg Biffle, e olha, o Patrick Carpentier continua bem, vai aparecer em 10º colocado. Eu acho que o Patrick Carpentier vai ser uma grata surpresa e ele está correndo pela equipe de Ray Everham, a Gillette Everham, agora que é uma equipe que, falando de Dodge, é uma equipe que promete fazer um bom trabalho esse ano depois de uma boa decepção ano passado. De uma boa injeção de dinheiro também que chegou esse ano. Sem dúvida nenhuma. E principalmente Ray Everham, Roberto, menos distraído. Já não tem mais aquele papo de Erin Crocker, nem sei se ele namora ela ou não, mas não se fala mais de Erin Crocker e ele já não é mais o dono da equipe principal. Então ele vai se concentrar no carro, que é o que ele sabe fazer melhor. Mas ele também já vai ser comentarista de televisão também. É uma distração, queira ou não, vai ser uma distração. É uma distração. Eu acho, Sérgio, que quer dizer, nos próximos 2 anos esse nome Everham vai desaparecer. Vai ser o Gillette apenas o nome da equipe. Eu acho que ele está se distanciando. Uma voltas faltando, metade da prova praticamente. Ao contrário da primeira prova, a confusão nessa segunda prova, um acidente, bandeira vermelha, bandeira amarela. E Jeff Gordon assume a liderança, sendo empurrado por Matt Kenseth. Saiu da frente o Michael Waltrip, está deixando todos passarem. Olha, a poeira, continua bastante poeira, olha como prejudica a visibilidade dos pilotos. Você vê ali Matt Kenseth, nunca ganhou uma prova com carros com restrição no carburador. Matt Kenseth, Tony Stewart ainda sem chegar à frente, mas tentando avançar. Olha o Michael Waltrip vindo para o lado de David Reutemann. Vamos lá, vamos começar a trabalhar em dupla aqui. Vamos ver se é esse o projeto de Michael Waltrip, porque ele ficou da primeira posição para as últimas agora. E apesar do David Reutemann ter um posicionamento garantido na prova, se ele chegar à frente se ele chegar entre os 2 primeiros, é muito melhor, porque a posição do tempo ele vai lá para trás do grid de largada. Se ele chegar à frente aqui, ele larga bem mais à frente nas 500 milhas de Daytona. Portanto, tem uma diferença. Está garantido, mas é melhor você ficar entre os 2 primeiros aqui. E olha só a equipe de Joe Gibbs trabalhando junto. Denny Hamlin empurrando o Kyle Busch para frente. Kyle Busch, o novo líder.
49, para quem não reconhece, é o Joe Nemechek, com um número novo, esquema de pintura nova. Ou Ken Schrader, perdão. Qual o carro? 49, Ken Schrader. 49. O Joe Nemechek tá com 78. Também diferente, ele é o 13 do ano passado. Ele tá com um carro que ano passado tava com justamente o Kenny Wallace. O Furniture Row, uma empresa de móveis, eu acho. Tem nome, né, de empresa de móveis. Pelo menos nome tem. Se juntaram agora, deu Jerry Waltrip e David Reutemann. Esse é Joe Gibbs, que volta a ser o grande chefe da equipe dele mesmo, que leva o nome dele. Ele que até o fim da temporada da NFL era o técnico do futebol americano do Washington, time de Washington Redskins. Agora pediu a demissão do cargo e volta a ser o chefe da própria equipe. O dia a dia, Roberto, ainda é ali com o filho dele, o J.D. Gibbs, mas ele veio para dar uma olhada geral e ver, porque foi campeão em 2005 e ano passado e ano retrasado já não fez uma campanha tão boa. Ainda no primeiro escalão, mas não foi o que esperava. E Joe Gibbs quer um outro campeonato. O Marcelo pergunta se alguns sites, diz que alguns sites especializados no automobilismo estão veiculando a notícia que nos próximos dias a Champ Car vai anunciar a falência. Pergunta como o Speed tem direito da transmissão dessa categoria. Quero saber se a gente está sabendo de alguma coisa. Não, Marcelo, sei exatamente o que a gente lê nos jornais, nos websites especializados, e já mencionamos isso, muito se fala na reunificação, quase que a IRL está puxando, ofereceu dinheiro para equipes da Champ Car que se mudem para a IRL, como as equipes da Champ Car são duras, muito possivelmente algumas poderão aceitar. Agora, eu não sei de nada, e questão de direitos a gente tem que esperar para ver o que acontece. Não dá para, não há como especular sobre isso. A imagem de Tony Stewart tentando chegar à frente, você vê ele se posiciona ali embaixo, forma uma fila se formando embaixo para tentar chegar à frente. E olha, Roberto, na realidade o Michael Waltrip quer ajudar o Dale Jarrett. Esse é o principal objetivo dele, mais do que o David Reutemann. David Reutemann, afinal de contas, está classificado, mas vem de lá de trás os três carros. E o Dale Jarrett não. Ou seja, olha o Denny Hamlin por baixo, tentando assumir a liderança em cima do Kyle Busch. Carpentier e Dale Jarrett, no momento, os dois pilotos que garantiriam o posicionamento nas 500 milhas. E olha o David Reutemann ali, com 0-0. O maior problema, Roberto, pro Boris Said torcer pelo Dale Jarrett é o do David Reutemann, é o Dale Jarrett. O David Reutemann não é louco de chegar na frente do Dale Jarrett. Pensando no seu raciocínio,
de começo de temporada, Sérgio, pode ser que queimou de propósito o David Reutemann, ou o Michael Waltrip segurou o carro de propósito para o David Reutemann ir lá para o fim do pelotão. Isso eu não sei, porque isso é fácil. Não precisa queimar a largada, levar a bandeira preta. É muito mais fácil queimar a largada do que só da abrir. frente. Não, para não ficar óbvio. Olha, cuidado, vai haver uma invasão espacial amanhã. É paranoia, brincadeira. Paranoia é complicado. Eu achei que você ia lançar um livro ano passado, Roberto, ou foi retrasado? Falando de Ray Evans, aí está o dono ainda, minoritário, mas dono do carro 9, o 10 e o 19. Continua o Michael Waltrip ali empurrando o Dale Jarrett. Olha, já está bem. E são dois pilotos que vão bem, Roberto. A última vitória do Dale Jarrett foi em Talladega, que é uma pista de restrição, de que tem o restritor do carburador. Portanto, corre bem nesse tipo de prova, Dale Jarrett. E o Michael Waltrip também. Para mim, é o único lugar que o Michael Waltrip corre bem é esse tipo de pista. Fora isso, ele não faz muito. Tony Stewart e Kyle Busch agora, um ajudando o outro lá na frente. Excelente trabalho do Kyle Busch até agora, mantendo a liderança. Tony Stewart já atrás dele. Jeff Gordon atrás de Tony Stewart. Embaixo temos Kevin Harvick. Roberto, o Juliano Gagliardi pergunta se tem algum piloto que veio da Busch Series para correr a temporada completa da NASCAR. Olha, acho que não tem não. Este ano, pelo menos, não. Tem o Regan Smith. Que já correu ano passado? Não, mas para a temporada completa. Ele não estava correndo a temporada completa. Acho que seria o único, mas nem sei se ele está na temporada completa. Mas nenhum significativo assim, não. Não. Acho que os espaços foram tomados pelo Villeneuve, Franchitti, Carpentier. Porque vários pilotos até o ano passado no Excel Cup competiam na Busch Series, então não deixaram muito espaço para novos pilotos aparecerem no que era considerado a Busch Series do ano passado. Que é o problema. Vou continuar competindo esse ano, aliás. Para mim é um grande problema. E olha o Patrick Carpentier. 18 voltas para o final. Valeu, Regis, pelo e-mail. Ele disse que tem que concordar com vocês quando afirmam que falam muita besteira. Mas o canal Speed ainda é de longe o melhor em automobilismo. Obrigado, Regis. Eu não costumo ler esses e-mails, mas eu agradeço as boas palavras. Quer dizer, pode dizer que a gente fala besteira, eu não digo que é o melhor. E sobre isso, Roberto, o Flávio Wolff pergunta se a gente briga e discute tanto ao vivo, se é ordem do canal para agradar o público masculino ou a gente não combina. Não é nem de combinar ou não, e não é ordem do canal. A gente simplesmente discorda. É difícil trabalhar com alguém que não sabe de nada aqui do meu lado, Wolff. É difícil trabalhar com alguém que quer esconder a verdade. Briga por posições, Jeff Gordon atrás de Tony Stewart, do lado de Denny Hamlin, na frente do Tony Stewart, Kyle Busch na frente do Denny Hamlin, o Kevin Harvick.
Câmera colocada no carro de Tony Stewart, dá para ver como balança ali, como vibra as ondulações nas curvas aqui de Daytona. O Carlos Roberto faz a pergunta, Roberto, sobre o site que eu mencionei durante que está saindo o material. Vários sites falam da NASCAR, mas especificamente que eu mencionei foi o amigosdavelocidade.com.br. Tem vários outros também, mas eu especifiquei especificamente porque tem um artigo lá e ele pergunta onde comprar coisas da NASCAR, se tem lojas em Miami, Orlando. Eu sinceramente não sei, porque eu não sou daquela área, não vivo naquela área, mas certamente você pode comprar pela internet. Inclusive na última transmissão do Budweiser Shootout, um dos telespectadores, um dos fãs, falou que comprou bonés, 3 bonés eu acho, através do NASCAR.com. Se você vai para o NASCAR.com, que é o site americano da NASCAR, você pode comprar ali pelo correio e é seguro, quer dizer, até onde eu sei é seguro. Não sei indo para o Brasil, mas eles com certeza enviam, senão tem que pedir aqui para algum lugar. Mas certamente em Daytona tem loja da NASCAR. Lógico, agora, se em Orlando ou em Miami tem, possivelmente em Orlando tem um bar da NASCAR. A NASCAR tem alguns bares, eu sei que em Las Vegas tem um, eu sei que em Charlotte tem outro, que é um bar, um restaurante, bar que você vai e tem uma lojinha da NASCAR ali. Então certamente, acho que com certeza deve ter. Se Las Vegas tem, Orlando também deve ter um desses bares temáticos da NASCAR. E Roberto, Rafael Gomes já mandou a lista dele, dos pilotos que no 12 vão chegar no final do ano: Kurt Busch, Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Tony Stewart, Denny Hamlin, Bernard Jr., Matt Kenseth, Kyle Busch, Truex Jr., Montoya, Casey Kane e Kevin Harvick. Essa é a ordem, Rafael. Quero saber a ordem. Se for essa ordem, tá valendo. Pelo menos que vão chegar na época dos playoffs. E ele pergunta a história dos pneus. Creio que ele quis saber se os pneus são duplos, ou seja, um pneu dentro do outro. Isso sem dúvida, são 2 pneus, ou pneus duplos, como queira chamar. No caso do pneu furar, o carro não perde completamente o controle. Se estourar é diferente, mas se furar a parte externa, tem na parte interna que permite o carro de uma maneira segura ainda ir para os pits até trocar o pneu. Eu acho que não é para todas as provas, para todos os circuitos, certamente para os de alta velocidade. A minha dúvida é se nos circuitos de baixa, se tem os pneus duplos, não sei, não estou dizendo que sim nem que não. Mas certamente nos circuitos de alta velocidade, sim, são pneus duplos. Onze voltas faltando, agora sim, chegando a hora do tudo ou nada. Patrick Carpentier tentando sobreviver ali. Olha o David Reutemann e o Ken Schrader. Dale Jarrett está à frente de todos esses carros. E agora você vê à frente ali os 2 Toyota de Joe Gibbs e Jeff Gordon em terceiro. Denny Hamlin vem na 5ª posição. Você vê o posicionamento dos carros da Joe Gibbs na prova. Dez voltas para o final. E olha, tá dando Dale Jarrett e David Reutemann. Portanto, no caso, o Boris Said
conseguiria um lugar. Você vê aí o Dale Jarrett. O David Reitman. E o Carpentier. Está aí Dale Jarrett, a imagem do carro dele. Aliás, é o carro dele ali que você vê. A imagem é do carro à frente dele. Olha só o Patrick Carpentier. Tentando se classificar o Carpentier, que está atrás ainda, mas pegando agora carona, sendo ajudado pelo David Reitman. A pergunta do Adalto Gomes, depois eu vou voltar aqui para a corrida, me concentrar, que está ficando boa essas últimas voltas. Ele diz que nota que o canal abafa o ronco dos motores, especialmente no Alfaro, se referindo ao Marcos Alfaro. Não se ouve nada. Há alguma razão técnica para isso? Na realidade há, Dalton. O problema das corridas que o Alfaro faz é que não é corrida ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui, e o material que o Speed recebe, as fitas com as corridas, vem com a narração misturada do inglês. Portanto, não existe o som dos motores limpo para ir na narração. E se colocar a narração em inglês debaixo do Alfaro, não dá para entender nada. Então tem que abaixar muito o áudio do inglês para se escutar o Marcos Alfaro. E na verdade não há motor. Não há um motor ali como som de fundo para ser levantado. Carpentier raspando o muro de contenção e pode estar perdendo a classificação naquele pequeno toque no muro. Olha a briga ali atrás. E olha como abriram os dois, hein? Impressionante. Tony Stewart e Denny Hamlin abrindo disparado na frente, pelo menos por enquanto. E olha o Carpentier mais uma vez passando na frente do David Reitman, por enquanto se classificando o Carpentier. Trabalhando ali no meio dos carros da equipe de Jack Roush. A Maria do Socorro manda e-mail, Roberto, diz que não são só os homens que acompanham o automobilismo. Eu, Socorro e meu esposo Jefferson estamos ligados aqui em Brasília. Valeu, Maria do Socorro, obrigado pelo seu e-mail. E o André Martins manda bala, Roberto, manda a lista dos 12 dele. E Dale Earnhardt, ele bota entre parênteses, campeão. Portanto... tem que se provar pelo menos o Dale Earnhardt. Chegou a hora, não tem mais desculpa, o piloto mais popular, com o melhor equipamento, está na hora de mostrar serviço. E ele aceita essa responsabilidade. Eu vou guardar aqui os e-mails, e vocês lembrem, quando chegarmos nas 12 provas, falaremos sobre... Olha, aqui os e-mails, quem chegou lá, quem não chegou. Você tem que guardar separado. Você tem que guardar e fazer uma nota onde guardou, porque senão não vai terminar esquecendo no fim da temporada. Sem comentários. 4 voltas para o final. Dale Jarrett. Mas muita coisa pode acontecer. Tony Stewart e Denny Hamlin ainda na frente. Jeff Gordon ali, meio solto, na terceira posição. Só depois aparece o quarto. Pode ser a primeira vitória da Toyota numa prova, embora não seja uma prova valendo pontos, numa competição, 2 pilotos da Toyota ali à frente. A última vez que um carro não americano ganhou uma prova da NASCAR foi em 1954.
tem tempo. Carpentier batendo no muro de contenção, pneu ali estourado, 3 voltas para o final. E mais uma vítima aqui de pilotos que vêm de carros de Fórmula. E, portanto, Jacques Villeneuve e Patrick Carpentier não estarão. O pneu estourou, não teve culpa nenhuma o Carpentier. Se bem que essa história de pneu não é culpa às vezes é a maneira do piloto pilotar também. Não estou dizendo que tenha sido o Patrick Carpentier especificamente, mas às vezes é a maneira do piloto pilotar. Talvez forçando um pouco demais ali o pneu, o Patrick Carpentier. Damn! Fala. Olha o dano que causou aquele pneu estourado. E agora voltamos para 5 voltas para o fim. Estávamos com 3 voltas até a situação se controlar, voltar sob controle na pista. No mínimo 3 voltas para o fim. Final dramático se programa aqui. Você acompanha o carro de Dale Jarrett, que busca ainda se classificar. Um inimigo ficou agora pelo caminho com a entrada do Patrick Carpentier nos pits. E, Roberto, você perguntava quem ganhou a prova em 1954 no americano. Eu não sei, mas eu sei que ganhou. Ao contrário de que muita gente pensa, carros de outros países já participaram na NASCAR, no começo principalmente da NASCAR. Fabricantes de outros países já participaram. Há muito tempo que nenhum participa, mas a Toyota não é a primeira companhia estrangeira, digamos assim, a entrar na NASCAR. É que já foi há muito tempo as outras. Nem é do meu tempo. Então faz muito tempo mesmo. Kyle Busch entra, John Andretti entra, Greg Biffle entra. Greg Biffle, que o ano passado desapareceu. 2 pneus do lado direito trocados ali no carro de Kyle Busch. Ele disse que estava reclamando de muita vibração nos pneus. Dale Jarrett, portanto, ficando na pista ao lado de David Reitman. Estes são os Gatorade Duel em Daytona. O Sérgio Moraes manda e-mail dizendo que na minha época tinha um certo romantismo, diz ele. Muitos dos pilotos então qualificados, mesmo se ganharem, não ficam qualificados automaticamente. Há uma certa discriminação, mas é América. Eu não sei se entendi direito, Sérgio, mas é o fato dos 35 primeiros, imagino, terem um lugar garantido. E sem dúvida, o motivo disso não sei nem se é discriminação, é um motivo de patrocínio, que certamente acaba discriminando os pilotos que estão entrando, mas é para garantia, porque as empresas colocam milhões de dólares em cada carro, então é para garantir uma segurança àquelas equipes que têm patrocínio, que estão entre os 35 primeiros, que garantam lugar. Não sei se é isso que você referiu, mas estou dizendo o motivo pelo qual concordando ou discordando. Esse é o motivo da NASCAR. Eu vou um pouco mais longe, Sérgio. Para mim, esses 35 pilotos que participam todas as semanas, que têm garantida a vaga, iriam de qualquer maneira se classificar. Muitas vezes a gente vê nos domingos, tal piloto chegou
conseguiu o 6º melhor tempo, mas não conseguiu a classificação, então vai ficar de fora devido à regra dos 35. Sim, esse piloto, Boris Said, por exemplo, muitas vezes ele ficou com o 3º ou 4º melhor tempo e foi desclassificado, não conseguiu correr porque tinha essa regra dos 35 melhores. Mas vale a pena lembrar que esses 35 melhores preparam o carro para a corrida. Eles não preparam o carro para a tomada de tempos como prepara o Boris Said. Boris Said prepara o carro simplesmente para fazer a volta rápida e tentar a classificação. Se esses 35 melhores não tivessem a garantia, estivessem preparando o carro também para a tomada de tempo, certamente iriam conseguir a vaga devido à preparação dos carros, porque os 35 são os melhores carros, independente se tem o benefício da classificação garantido ou não, são os melhores carros e talvez em 90% das corridas iriam se classificar de qualquer maneira. Eu até botaria 95% das coisas, até mais. Claro, vai ter uma vez ou outra que de repente estourou o motor, teve um problema aqui, outro ali, e eles não se classificariam. Mas de maneira geral, são os pilotos que, apesar de terem lugar garantido, estão sempre ali entre os melhores tempos, digamos assim. Normalmente eles estão na frente do grid largado, pelo menos até a 30ª posição. Outros... O Livan Pereira mandou a lista também dele, o Alberto Dale Earnhardt Jr. aparece na frente. Uau, a galera é fã do Dale Earnhardt Jr. E coloca o Montoya também ali, coloca o Kyle Busch em segundo, o Livan Pereira, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Tony Stewart, o Pablo Montoya em sexto. O Rafael Henrique Gomes manda o e-mail com a ordem correta e bota Dale Earnhardt Jr. na frente, seguido de Jeff Gordon e Jimmy Johnson, e diz que o Tony Stewart não é de nada. E outra bandeira vermelha, brincadeira. O Jorge Lemos de Campo Grande, a informação sobre a compra, ele informa que para comprar pela internet é no website, aquela barrinha, store.nascar.com, e aí vocês seguem adiante, é na NASCAR, no site da NASCAR, nascar.com vocês encontram, e aí o Padre Carpentier. Estava dizendo que ele estava sentindo a vibração no carro, ele basicamente sabia que o pneu estava perdendo a pressão, e nas últimas 5 ou 6 voltas ele estava esperando que o pneu aguentasse até o final, mas não deu certo, disse a Carpentier. Ele estava explicando que estava tentando ficar o mais próximo possível do muro de contenção para o contato não ser tão forte. E ele não conseguia, ele sabia que o pneu ia se entregar, mas esperava que o pneu aguentasse até o final. Mas ele vai estar de volta semana que vem em Fontana, Califórnia, tentando a classificação. Agora a diferença, Roberto, sem nenhum julgamento, mas você vê o Jacques Villeneuve, Stanton Barrett e o Patrick Carpentier. O Patrick Carpentier que está sorrindo aí, tá na boa. Eles sabem, eu acho que todos eles sabem que as chances seriam mínimas de conseguir a classificação. E muita gente. E muita gente brincando com o nome dele, que os americanos não conseguem pronunciar Patrick Carpentier, principalmente o Carpentier. E ele disse, brincando na televisão, desde que não me chamam de Carpet, tudo bem, que seria tapete. Desde que não me chamam de Patrick Carpet, eu tô feliz. Pode me chamar de qualquer coisa. E terminando o e-mail do Jorge Lemos, só para quem está interessado em mercadoria da NASCAR, ele diz que as mercadorias chegam rápido no Brasil, de 5 a 7 dias, entrega em casa, e ele diz em qualquer lugar dentro do Brasil, até aqui em Campo Grande. O meu do Daytona 500, 50 anos, chegou ontem, por coincidência, meu aniversário. Parabéns, Jorge, pelo seu aniversário, dia 13 de fevereiro, e é isso aí, para quem quiser a mercadoria. E aí o caminhão de limpeza daquela terra chamada Speedy Dry, e a poeira que fica ali, que deixa aquele caminhão em toda a pista. O Sérgio Cresta, continuando o e-mail dele, ele diz quanto ao acidente do Villeneuve, realmente ele poderia se aposentar, seu gênio de piloto já era. E o Sam Horn se qualificou, é outro perigo. Agora, ele fala da equipe da American Le Mans Series, olha, até onde eu sei, Sérgio, o Christian e o Gil de Ferran vão para a temporada toda.
O Christian só como piloto, o Gigi Ferran como dono da equipe, tá tendo apoio da Acura e certamente aposta na temporada toda. E ele pergunta o Moreno na Rolex, que eu saiba o Moreno não compete na Rolex, Sérgio. Quem está competindo na Rolex é o Oswaldo Negra, excelente piloto, não sei o quão ele é conhecido aí no Brasil, porque já está há muito tempo aqui, mas ele é um bom piloto da Rolex, está fazendo excelente trabalho na Rolex, e esse ano teremos também, devemos ter o Ricardo Zonta participando da temporada da Rolex. Lucha Libre este domingo solo por Fox Sports en español. La fuerza de los campeones del mundo continúa la liga italiana. El Crociati piensa que tiene las de ganar cuando reciba lesionado Diavolo y después... Complicado, hein? Duas bandeiras Poxa vermelhas, vida. uau! Parma e Sigla, Juventus. Vai se arrastando aqui esse segundo duo. Fox Sports en español. El relator de las Américas se espera con el mejor equipo. El análisis de los expertos está en Jorge Ramos en vivo, solo por Fox Sports en español. Você vê o Corvette aí, o carro madrinha oficial da Rolex, da Rolex, das 500 milhas de Daytona. Uma edição especial da Corvette para a prova. O destaque aí para o carro de... Agora, Roberto, o meu previsão do tempo aqui para Daytona é que vai ficar bom o fim de semana. Não sei. A parte do sul da Flórida, pelo menos, é chuva até domingo. Eu tava Partir de vendo amanhã. que você mencionou, a previsão é sol amanhã, 23 graus, temperatura máxima, sábado 23 graus, temperatura máxima sol, e domingo 27 graus, com a temperatura mais baixa, 18 graus. Mas não sei, também tempo a gente não... Só espera, só sempre aguarda. tem fator incerteza, mas pelo menos essa é a previsão que eu estou vendo aqui para Daytona. E a conspiração ali, Roberto, para colocar o Dale Jarrett na prova. O Marco Martin falou que é para o Dale Jarrett seguir ele, que ele vai levar o Dale Jarrett para a classificação. Kevin Harvick disse também que vai proteger. Todo mundo aqui vai proteger o Dale Jarrett. Você aí no momento, Dale Jarrett e David Reutemann estariam, consequentemente Boris Said, que participou do duelo número 1, também estaria, caso ganhe esse. Olha o John Andretti aí, uma certa surpresa. Também só tá, olha só tem o ele e o Ken Schrader. Os outros todos foram para o espaço. Que diferença da primeira para o segundo duelo. John Andretti já ganhou a prova aqui em Daytona, não as 500 milhas, mas as 400 milhas que são realizadas em julho. Até o John Andretti já ganhou. O Tony Stewart também em julho. About how he's not afraid to drive anywhere on this racetrack. Just realize he could be the wild card on this restart. 4 fresh tires, and we know he's got a fast Aí o Jeff Hammond, Roberto, dizendo sobre Kyle Busch. Eu acho que vai ser difícil tirar ali. Eu acho que a Toyota ganha essa prova. Tem a conspiração ali da equipe de Joe Gibbs. Fica difícil. A máfia do Bible Belt. Cuidado, Sérgio, cuidado. Tony Stewart é o líder da prova, seguido de Denny Hamlin, Jeff Gordon, Casey Kane e Mark Martin.
E vem a ordem. Quem ganhar, ganhou, desde que seja o cara da Joe Gibbs. A ordem do chefão. Muito diferente de outra equipe conhecida também, onde o dono 24 controla a ordem final. Que eu controlava. Roberto, se ele controlasse... Deveria dizer controlava, porque esse ano a equipe tem um novo chefe. Se ele controlasse, se não fosse que ganhe o melhor, ele teria sido campeão do ano passado, Roberto. Você sabe disso. Falta de capacidade, Sérgio Lago. Falta de capacidade, não. Mas esse ano a coisa é muito diferente. Um chefe novo veio. Os dois, desde que foi implantado os playoffs, foram os dois melhores desempenhos disparados num playoff. Foram o primeiro do Jimmy Johnson ano passado e o segundo do Jeff Gordon do ano passado. Qualquer outro piloto que disputou os playoffs, Tony Stewart, que foi campeão, Kurt Busch, ficariam muito atrás dos dois no seu melhor dia. Sorry. A relargada é dada. Tony Stewart, Denny Hamlin. O Sérgio está cansado já, falando abobrinhas. E Kyle Busch pode ter cometido um erro ali. 2 voltas para o final. Está aí Kyle Busch ao lado de Greg Biffle. Olha só Denny Hamlin tentando ultrapassar seu companheiro de equipe, sendo empurrado por Jeff Gordon. E Casey Kane número 9, mas Tony Stewart pode se posicionar bem ali para a última volta. Oh! Tenta fechar a porta, não consegue. Denny Hamlin quer a vitória, mas ainda falta uma volta, vai faltar uma volta daqui a pouquinho. Bandeira branca, última volta. E olha só o Kevin Harvick. Jeff Gordon tentando por fora ultrapassar Denny Hamlin. Casey Kane atrás de Jeff Gordon e Tony Stewart atrás de Denny Hamlin. Casey Kane larga Jeff Gordon. Olha só o John Andretti tentando ganhar posições ali. Uma milha faltando, 1.600 metros. Parece que vai dar Denny Hamlin. Mas a gente conta quem vai chegar entre os que precisam qualificação. John Andretti consegue, portanto, participar. Boris Said acaba ficando de fora. David Reutemann vai ficar na última posição por causa do tempo bom nos treinos. Mas Dale Jarrett e o John Andretti conseguem. E Roberto, parabéns, você cantou a bola aí do Dale Jarrett. Conseguiu a classificação, Dale Jarrett, merecido, merece a temporada de despedida dele, merece participar. Merece, eu realmente estava torcendo pelo Jacques Villeneuve e o Patrick Carpentier, mas eu concordo com você, merece, e é bom ver que o Dale Jarrett vai poder participar da sua última, o que ele diz pelo menos, sua última participação nas 500 milhas de Daytona. Denny Hamlin acaba, portanto, com a vitória, seguido de Tony Stewart e Jeff Gordon, Casey Kane e Mark Martin. Está aí John Andretti. John Andretti largou lá atrás, mas está aí. Vai participar da prova número 50 das 500 milhas de Daytona. Faremos uma pausa e voltaremos. O Speed leva você para dentro de todos os cockpits do mundo. Sinta a aceleração, as curvas, as freadas,
Os saltos. O ruído do motor. Todas as emoções das pistas na sua casa. O Speed deixa você por dentro da NASCAR. Conheça o circuito de Pocono. Apesar de ser chamada de oval, a pista de Pocono, na Pensilvânia, na realidade é um triângulo com ângulos e inclinações diferentes em cada uma de suas 3 curvas. A pista tem pouco mais de 4.000 metros, tendo a reta principal 1.140 metros. Desde 1984, são realizadas 2 provas por ano em Pocono, ambas durante o verão americano. NASCAR Sprint Cup. Acompanhe a temporada de 2008 ao vivo no Speed. O Speed, o canal dos fanáticos pela velocidade, traz em 2008 o melhor do automobilismo mundial. NASCAR Sprint Cup exclusivo, com participação de Juan Pablo Montoya. NASCAR Nationwide Series. NASCAR Craftsman Series. Jeff Cobb. American Le Mans. Rolex Sport Car Series. Race Fórmula 3. A1GP. O melhor da velocidade do mundo em 2008 corre aqui, na tela do Speed. Copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent. Estamos de volta com imagens de Daytona. Portanto, nesses Gatorade Duel definidos, os pilotos que participarão. Dale Jarrett vai participar entre os pilotos do Tudo ou Nada. John Andretti vai participar. Boris Said ficou de fora. Patrick Carpentier ficou de fora. Jacques Villeneuve ficou de fora. Kenny Wallace vai participar. E Brian Vickers vai participar. E está aí a primeira vez que o Toyota chega à frente numa disputa da principal categoria da NASCAR, da Sprint Cup, mas ainda não é uma prova valendo pontos, Roberto. Por isso, eu não consideraria uma meia vitória aí, em termos estatísticos, eu diria. É importante apenas por isso, para o patrocinador ter recebido o destaque, Denny Hamlin dando uma entrevista, e certamente a Toyota vai fazer isso, essa vitória maior do que é, mas vitória mesmo importa no próximo domingo. E está aí Dale Jarrett. Vamos acompanhar o bom trabalho de Dale Jarrett, a sua última 500 milhas de Daytona. Essa é a última prova. Ele disse que ele quer dizer que ele dedicou para o patrocinador, dedicou também para a equipe de Michael Waltrip. E ele está bastante satisfeito, queria fazer parte dessa edição número 50 das 500 milhas de Daytona e deu tudo certo, pelo menos até agora. E já está adivinhando, já está prevendo algum bom resultado no domingo, vai fazer algum ajuste nos carros, está confiante o Dale Jarrett. Está aí John Andretti, o tio dele, Mario Andretti, ganhou aqui as 500 milhas de Daytona. Patinho feio da família. Quem? O John Andretti. Que isso? Parabéns ao Dale Jarrett. Estou muito satisfeito com essa equipe. O meu pai está aqui. Eu estou bastante satisfeito. Mas já dá um recado para a família. Inclusive ele já competiu com o tio, com o Mario Andretti nas 24 horas de Le Mans. Mario Andretti foi campeão, venceu as 500 milhas de Daytona em 1967. Aí o grid de largada você pode ver com os resultados do Gatorade Duel. Jimmy Johnson e Michael Waltrip já estavam definidos. Você vê largando ali, basicamente, Roberto, que estava falando, um domínio das equipes Rick Hendricks e
Joe Gibbs ali nas primeiras posições. A guerra nessa temporada, Sérgio. Vai ser a guerra. Juan Pablo Montoya largando nas 10 primeiras filas, não é tão mal. Dario Franchitti largando lá atrás na fila número 20. Joe Nemechek e David Rittman acabaram se qualificando porque fizeram bons tempos nos treinos de domingo, e Kurt Busch acabou se classificando porque é um ex-campeão. Portanto, está aí. Não conseguiram ir para as 500 milhas aí os pilotos, destacando aí Jay Allmendinger da Red Bull mais uma vez sem conseguir. Boris Said, sempre um favorito aqui do canal. É um piloto que, pelo menos, acho que eu gosto muito do Boris Said. Uma pena. O que vai acontecer? A pergunta para o Darrell Waltrip. O que vimos deve ser também o que vamos ver neste próximo domingo. Aliás, o Sérgio falou aqui o que devemos ver durante toda essa temporada. A disputa entre as equipes, a equipe Rick Hendricks também é mais forte, mas a Joe Gibbs esse ano com a Toyota, com o Kyle Busch também deve ser uma equipe que esteja ali presente. Acho que todos das duas equipes vão estar se classificando. Casey Mears é o único ponto de interrogação, mas deve ser uma briga durante a temporada entre as duas equipes e entre os pilotos dessas duas equipes, um ou dois azarões saindo ali entre uma corrida e outra. And guys, we also have personality, power plants, perfection. You got Dale Jr. going for the hat trick here at Daytona. Portanto, será uma prova, como sempre, ano passado, um final emocionante. É uma prova sempre marcada por finais emocionantes. Sabemos já que teremos Dale Jr. vai estar muito forte, Denny Hamlin, Tony Stewart, e vamos ver, Juan Pablo Montoya mostrou um bom trabalho hoje, Roberto. Também conseguiu uma boa classificação, vai mostrar trabalho também para o Paulo Montoya. Quem sabe vai dar trabalho. Vamos ver o que vai fazer a Franchitti, vamos ver o que vai fazer Sanhorn Jr., como um dos e-mails aqui. Cuidado com ele. Agora, é isso aí. Portanto, este foi o Gatorade do Deal. Não perca, sábado, às 16 horas, aqui no Speed, a Nationwide Series, e no domingo, às 16 horas, as 500 milhas de Daytona. Em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Roberto Figueroa, principalmente em nome do Speed, agradeço a audiência. Fique ligado aqui. Até a próxima. Boogity, boogity, boogity! Let's go racing, boys! Chris Devoda, for Jeff Hammond and all of our Speed crew, thank you for watching. We will see you on Sunday. This copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support.